Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou dizendo isto porque não sei que horas vocês estão lendo esta mensagem. A pedido de minha neta Janaína, que é quem está gravando esse vídeo, vou lhes contar uma história de um personagem, de suas alegrias, de suas capacidades, a cujo personagem eu lhe dei 12 profissões, enumero as profissões, depois da enumeração eu falo um pouco sobre cada profissão. Com essa história eu quero testar duas coisas. A minha memória e a paciência de vocês. Essa história tem um detalhe importantíssimo. Ela é inteiramente falada com palavras só da letra P, nem mais nem menos. Muito bem, vamos lá então. Pedro Paulo Pinto Pereira Pacheco, Pacheco para parentes, Pedrinho para parentes próximos, Pedro Paulo para pessoal plateia presente. Procedente Ponta Porã, porém paulista, pacato, prudente, pouca prosa, prestimoso, protetor passarinhos, perseguidor pichadores panacas. Pecando por pensamentos, palavras, procurou padre para pedir perdão pelos pecados praticados, prometendo penitenciar para procurar por purificação. Por puro prazer, Pedro Paulo participa peladas pela periferia paulistana. Possuindo potente petardo, pratica pênalti, praticando paradinha para plagiar Pelé. Pedro Paulo participou poucas provas parapente, porque papai, prevendo o perigo próximo, pediu para parar. Portador passaporte para passeios pelo planeta, preferindo, porém, passear pelo próprio país, por possuir paisagens perfeitas, perenes, principalmente pelas praias paulistas, pernambucanas, potiguares, paraibanas, piauienses, plácidas, paradisíacas. Permanecendo parado, Pedro Paulo pratica piano, pandeiro, pistão, praticando piano por pretender parar problemas, pandeiro para participar pagodes, pistão por prazer próprio. Pedro Paulo possui 12 profissões, a saber, político, pastoreio, pescador, panificador, produção pílulas, produção próteses, professorado, pilotagem, piadismo, pintura, professorado pintura. Político pelo Partido Populista, porém pesaroso pela própria profissão, porque parceiros pecam pela probidade parlamentar, procurando proteção por praticarem peculato. Pastor peregrino, pastoreia pelos prados próprios para pastorear, preferindo pastorear pelas proximidades do povoado, por paura perder pastagens. Pescador paciente, pesca prazerosamente pelas praias, provocando pescadores principiantes. Por quê? Pescando profissionalmente, porém pesca por puro prazer. Passeando pelas praias paulistas, passou pela ponte Prefeito Passos, parando para pescar. Porém,
por pescar poucos peixes pequenos, pegando pererecas pulando, parou a pescaria, partindo prontamente para Piracicaba, pródiga por possuir pacus, piabas, piaparas, piauçus, pintados, poucos pirarucus. Pernoitando pensão prima Patrícia, perto praça pescador. Percebendo pernoite, Pedro Paulo provou produtos produzidos por Piracicaba, pamonha, pinga pura, posteriormente provou peixada, prato preferido pelos piracicabanos, pedindo pirão para a perfeição paladar. Padeiro popular, proprietário de pequena padaria próxima à Praça Ponte Preta, produz pudins, panetones, pequenos pães porosos para poucas pessoas para preservar a preciosidade do produto, providenciando pacotes para presentear petizada, por possuir paçocas, pirulitos, picolés, pipocas. Poeta parnasiano, promove palestras, proferindo poemas, poesias, porém para pequeno público. Por quê? Por problemas psicológicos provenientes de puberdade, padece para proferir palavras poéticas perante plateia plena, por pavor pane psicológica. Perito pela produção prudente, premiadas pílulas pastosas, próprias para pessoas portadoras de Parkinson. Protético profissional, por piedade, produz próteses por pequeno preço para pessoas pobres. Professor particular, para pessoas precisando de pontuação, porque precisam passar para o próximo período. Piloto para provas perigosas, preferindo, porém, participar de provas percorridas pela planície. Por pedido de parentes portugueses, Pedro Paulo participou da prova por Simão Paris. Piadista principiante, prefere picadeiro pelo palco, porque pessoas plateia participam piadas. Pintor profissional, prático, por planejar pinturas. Polêmico, por pintar paraíso, porém pintando poses pecaminosas. Prosaico, por pintar prostitutas, passeando pelas praças paulistanas, procurando por parceiros para programarem pernoites. Professor, pintura plástica, para pessoas pretendendo posteridade. Pelas profissões proferidas, Pedro Paulo prefere pintar. Por pura paixão, plagiou pinturas Pablo Picasso, porém poucas. Para provocar perplexidade de pessoas passantes, pedala pausadamente pelas praças paulistanas, portando painéis pintados, próprios para pendurar a parede, prontos para presentear. Para padres, presbíteros, pastores, pinta portais paradisíacos por poucas patacas, porque pinta por puro prazer. Por pedido papal, Pedro Paulo pintava pombos, porém, por precipitação pluviométrica, parou pintura por pouco prazo. Por quê? Passada a precipitação, prosseguirá a pintura parada. Pretensiosamente, Pedro Paulo pintava Perón, por pedido parlamentares portenhos, pegando pincéis próprios para pintar pôster. Porém, percebendo porcaria pintura, pediu perdão, preferindo parar, porque padece para pintar personalidades. Pena, Pedro Paulo parou pintura plenamente, porque pincel pifou.
Porém, passado pânico pela pretensa perda do pincel, poderá, pelo próprio pincel, possivelmente, pincelar palidamente pássaros pousando, pombas planando, pacas, preás, patos, paturis, poedeiras perambulando, potros, pomes, pumas, paquidermes, passeando pelas planícies paulistas. Para progredir, Pedro Paulo partiu para a pedreira, pintando porcelanas, pratos, panelas, prateleiras, pernoitando pensão próxima à padaria Progresso, pertinho posto com agricultura. Pretendendo pintar paisagens pitorescas, Pedro Paulo prosseguiu para Pirapora, passando por postos policiais, pedágios, pontes, propriedades particulares, pedras pontiagudas, pedreiras, penhascos profundos, pirambeiras, por pouco perecendo. Pernoitando, pousada parente próximo, perto de penhascos. Porém, por pavor precipitar precipício, Pedro Paulo preferiu permanecer plataformas protetoras, pintando paisagens por partes. Prosseguindo o passeio, passou por Presidente Prudente para prestigiar pensão primo Paulino, parente por parte paterna, pedreiro principiante, pintor profissional, preferido pelo prefeito para pintar prédios públicos, procurado pelo pároco para pintar paredes paroquiais. Porém, Pedro Paulo perdera pernada. Por quê? Primo Paulino partira para Paraná, para plantear parente perecido. Pernoitando pensão Primo Paulino, perto Praça Passeio Público, principal ponto político prudentino, partiu para Paulicéia. Pensando perfeição, Pedro Paulo partiu para Paris, passando primeiramente por Portugal, parando periferia portuária para pintar pobreza. Porém, por pudor, preferiu parar pinturas. Por pedido do papai, Pedro Paulo passou por Portimão para presentear parentes portugueses, pernoitando o pensionato Pequeno Príncipe, pertencente prima pureza. Pós-pernoite, pegou o perua Peugeot, partindo para Paris. Passando pelos Pirineus, parou para presenciar Poente, pintando picos portentosos, para preencher pinacoteca particular, prestigiada pela prefeitura paulistana, protegida por policiais particulares, por possuir pinturas preciosas. Prosseguindo, Pedro Paulo percebeu prontamente paragens parisienses, preferindo penetrar Paris pelas planícies para pintar pinheirais. Permanecendo em Paris, Pedro Paulo procurou postais para postar para parentes próximos, principalmente para papai, primos. Porém, Pedro Paulo permaneceu em Paris por pouco prazo, porque professores promoviam passeata protesto para pressionar o presidente. Por quê? Por pertencerem à previdência privada, pleiteavam participar da previdência pública, parando pinturas por período prolongado. Pobre Pedro Paulo, pálido, perdido, pesaroso, prostrado, preferiu fazer percurso percorrido, partindo para Paulicéia, ponto partida peregrinação. Permanecendo em Paulicéia, Pedro Paulo, pensando positivamente, preferiu parar pinturas provisoriamente para procurar por paz. Passado pelo período pacificamente, prosseguiu pintando. Prestativo, Pedro Paulo, paradoxalmente, pinta paredes, portas, portões,
pilares, pontes para a propaganda política. Pinta palácios, palacetes, prédios presídios, postos policiais, panificadores, prostíbulos, para prover pão para parentes pobres. Pinta paisagens, poses pornográficas, por prazer pessoal. Pedro Paulo procurou passar para a prole prazer pela pintura, porém, Pimpolhos preferiram partir para profissões paralelas, preterindo profissões principiadas pela palavra P. Por piedade para Pedro, Pedro para, porque pirei por profusão palavras proferidas. Pedro Paulo parou, pedindo palmas pessoal plateia presentes, porém poucos. Puxa, bem pessoal, a minha memória foi testada. E a paciência de vocês? Me digam. Essa história demorou mais ou menos 2 anos para ser concretizada. Até logo.